quero manifestar a minha gratidão, em especial à SAF da nossa igreja, por ter nos convidado para estar à frente desse momento, dessa quinta-feira especial, em que nós, assim como fazemos todos os anos praticamente, nós procuramos parar no final do mês de outubro, nesse caso no começo do mês de novembro, para pensar um pouco sobre a reforma protestante, né? Ao contrário do ano passado, em que nós fizemos vários estudos mais detidos ao longo do mês de outubro sobre a reforma, nesse ano nós só iremos parar para pensar especificamente sobre a reforma um dia, que é hoje. Muito embora a mocidade tenha feito outros estudos sobre temas variados durante o mês passado. E partindo desse pressuposto de que nós iremos pensar apenas um dia sobre a reforma, eu pensei em trazer algo mais geral, algo que abrangesse todo o espírito da reforma, ao invés de trazer um estudo sobre algum ponto específico ou sobre alguma faceta do movimento reformado. Então, nós iremos tentar meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 85. Salmo de número 85, nós não iremos lê-lo agora, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do nosso Deus. Quando todos abrirem, então eu iniciarei. Salmo de número 85. Nosso objetivo, irmãos, dessa noite não é tanto trazer um estudo doutrinário, mas mais uma palavra, realmente, uma reflexão sobre algo que envolve a reforma protestante. Todos encontraram? Salmo 85. Permaneçam com ele abertos, com o texto aberto. Irmãos, no ano passado, completaram-se 500 anos da reforma protestante. Esse ano, 501 anos da reforma. A reforma aconteceu em 1517. E no ano passado, nós fizemos aqui 5 estudos especificamente sobre a reforma protestante. E esses estudos, eles giraram em torno de 5 brocardos latinos, de 5 expressões latinas que sintetizaram o entendimento da reforma sobre a soteriologia. E, coincidência ou não, na verdade era bem previsível, nós acabamos de cantar sobre esses 5 pontos, 5 brocardos, que são chamados de 5 solas. Sola significa somente. E esses 5 solas, eles sintetizaram o entendimento da reforma não sobre toda a teologia cristã, mas sobre a soteriologia, ou seja, sobre a salvação. Os 5 solas, eles resumem o que os reformadores entenderam acerca da salvação do homem. Esses 5 solas são solus Christus, que significa somente Cristo, sola gratia, ou se você for bem rígido no latim, gracia, que significa somente a graça, sola fide, ou sola fidei, que significa somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, e soli deo, glória, somente a Deus, a glória. E lembrando disso, no ano passado, eu achei que seria interessante trazer nesse ano um estudo sobre um outro brocardo latino, também associado à reforma, mas que, obviamente, pelo tempo, não deu tempo de nós pensarmos nele no ano passado. Há uma outra frase, um outro brocardo em latim, que também é muito associado à reforma protestante. E eu vou falar ele aqui apenas uma vez, e os irmãos já vão aprender na primeira vez, tá bom? Esse brocardo é Ecclesia reformata et semper reformanda est. Todo mundo aprendeu? Não? Então vamos por partes. Vou falar, vocês repetem. Ecclesia reformata et. Eu falei et bem nordestino, mas et semper reformanda est. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Depois você anota em casa e fica recitando todo dia. Tá bom? O que é que significa esse brocardo? Alguém sabe? Sempre se reformando. Igreja reformada está sempre em reforma, ou está sempre se reformando? Sempre se reformando. Essa frase, irmãos, ela é atribuída a um teólogo holandês chamado Gilbertus Voet. Esse teólogo holandês, ele viveu entre os séculos 16 e 17 e atribui-se a ele essa frase. Essa frase teria sido dita durante um concílio
da Igreja Reformada, das tradições reformadas, chamado Sínodo de Dort, ou que tem esse nome porque se realizou numa cidade da Holanda chamada Dordrecht, ou Dordrecht. Esse sínodo foi realizado entre 1618 e 1619. Ele foi reunido, ele foi convocado para discutir as ideias de um homem chamado Jacobus Arminius, o famoso Armínio, não é? Que foi um homem, foi um teólogo, foi um estudioso que contestou especificamente a tradição calvinista da Reforma. Armínio basicamente propôs 3 pontos, né? Muito embora os seus sucessores tenham desenvolvido isso melhor. Basicamente, primeiro ponto de Armínio: o pecado não deixou um homem num estado de total incapacidade de servir a Deus. Ou seja, o homem, apesar de caído, ele tem uma certa condição de escolher a Deus e de servi-lo pelo seu próprio mérito. Segundo ponto, a salvação, portanto, decorrente do primeiro ponto, ela depende da escolha do homem. O homem deve escolher a Deus, ele tem esta capacidade, o livre-arbítrio, de escolhê-lo ou rejeitá-lo. De aceitar, escolher, se apropriar da salvação em Cristo ou, pelo seu livre-arbítrio, rejeitá-la. E como ponto também decorrente dos 2 primeiros, ele pode perder a sua salvação. A teologia arminiana foi melhor desenvolvida pelos seus sucessores, em especial John Wesley, que foi um teólogo também de linha mais arminiana, até mesmo hoje se fala da linha wesleyana, né? Ele desenvolveu melhor a teologia de Armínio. Foi nesse sínodo, fechando esse grande parêntese, que esse brocardo, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est, teria sido cunhado por esse teólogo holandês Gilbertus Voet. Esse brocardo, ele sintetiza o espírito correcional que deve marcar a Igreja de Cristo, ou seja, esse brocardo, essa frase, enfatiza a necessidade que a igreja tem de constantemente reformar-se, reformar a sua doutrina e também a sua prática. Igreja reformada, sempre se reformando, significa, em breve resumo, eu vou entrar nisso mais na frente, que a igreja tem que estar sempre se reformando, se correcionando. É interessante, irmãos, que alguns movimentos, eles tomam esse lema, essa bandeira, Igreja Reformada sempre se reformando, de maneira bastante torta e distorcem o que isso significa. Por exemplo, há uns dias atrás, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e eu encontrei um estudioso, um rapaz até, alguém jovem, católico, que é um estudioso das Escrituras e da teologia católica. E eu percebi que ele criticava os movimentos protestantes, até com bastante desrespeito, nem vou fazer tanta propaganda por causa disso. Ele desdenhava dos movimentos protestantes, dizendo que a única coisa que os protestantes sabem fazer é se dividir. Inclusive, ele tomava como base do seu argumento o próprio nome que foi dado ao movimento reformado, o movimento protestante. E aquele rapaz dizia: olha, tudo que os evangélicos sabem fazer é protestar, daí o seu nome. É por isso que entre os evangélicos existem tantas denominações. Existe um livro publicado, inclusive, que diz que existiriam no mundo inteiro 33 mil denominações evangélicas. Hoje se sabe que esse número é falso, não existem esse tanto de denominações evangélicas, mas é verdade que existem milhares de denominações evangélicas. E muitas vezes os católicos tomam esse fato para dizer: olha aí o que é que significa igreja reformada sempre se reformando. Dá nisso, divisão. Um briga com o outro briga com um, e aí divide, um discorda de um em relação ao sexo dos anjos, e discorda ali se a jumenta de Balaão falou de verdade ou não, e já formam outra igreja. É interessante também, irmãos, que a própria igreja de Roma, ela já usou esse brocardo. Não sei se vocês sabiam, mas a igreja de Roma, a igreja católica, ela já usou para si própria esse brocardo, de que a igreja deve estar sempre se reformando. Isso aconteceu no Concílio Vaticano II, que foi o concílio que promulgou o dogma da infalibilidade papal. E lá nas resoluções do Concílio Vaticano II há um momento em que isso é dito, que a igreja deve estar sempre se reformando. Mas aqui nós percebemos que houve um uso errado, que a igreja de Roma usou esse brocardo para criar uma falsa doutrina, uma heresia, que é a heresia do papado e da infalibilidade papal. Outra pessoa que também usou esse brocardo, igreja reformada sempre se reformando, talvez agora eu vou surpreender os irmãos, foi uma mulher chamada
Ellen G. White, que é uma escritora adventista. Mas ela também já usou em seus escritos esse brocardo. Igreja reformada sempre se reformando. E agora eu vou chegar, acho que na pior parte. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado Semper Reformanda, ou seja, sempre em reforma. Ele tomou esse nome emprestado desse brocardo de Gilbertus Goethe. Igreja reformada sempre se reformando. Esse movimento Semper Reformanda nos Estados Unidos é o nome de uma organização religiosa que defende a inclusão de gays e lésbicas no ministério pastoral e o casamento homossexual. Percebam como a frase pode ser tomada de maneira totalmente equivocada. O que esses movimentos todos, irmãos, não percebem é que igreja reformada sempre se reformando não significa que a verdade ela tem que ser periodicamente revista, como se a verdade fosse algo volátil que merece uma nova leitura de acordo com o tempo. Igreja reformada, sempre se reformando, não significa relativismo nem moral, nem doutrinário. Quando nós dizemos que a igreja reformada precisa sempre se reformar, nós não estamos dizendo que a verdade tem que ser reformada, mas que a igreja tem que ser reformada para se conformar à verdade. Essa verdade é estanque, essa verdade é como diz Judas, quando diz que a fé foi entregue de uma vez por todas para os santos. Essa fé objetiva que foi entregue aos santos uma vez por todas, a igreja tem que estar sempre se reformando para sempre retornar à mesma e velha verdade. Igreja reformada, sempre se reformando, não fala sobre a verdade ser reformada, mas fala sobre a igreja ser reformada. O reverendo Jeremias Pereira defende igreja reformada, sempre se reformando, da seguinte maneira: a igreja precisa de uma reforma constante em cada geração, isto é, retornar sempre às Sagradas Escrituras, sob a orientação e iluminação do Espírito Santo, pois a cada geração surgem novas heresias, ou velhas heresias ganham um novo colorido. Existe uma tendência, irmãos, natural, à medida em que o tempo passa, de que a igreja visível de Cristo ela vá se desviando da verdade. Às vezes de maneira mais grotesca, como até mesmo no tempo antes da reforma, às vezes de maneira mais sutil. Mas há uma tendência natural de que a igreja vá se esquecendo da verdade antiga da palavra e vá se desviando dessa verdade. Por isso, sempre ela precisa estar se reformando para retornar a essa verdade. Augustus Nicodemos, no site O Temporal Mores, num artigo lá, ele traz algo importante sobre igreja reformada sempre se reformando. Ele diz o seguinte: é importante notar que o aforismo de Boétius, eu falei Goethe mais cedo, mas é Boétius, não foi ecclesia reformans, que significaria que a igreja se reforma a si mesma, mas o brocardo foi ecclesia reformanda, que está na voz passiva e indica que o agente da reforma não é a própria igreja, mas é o Espírito de Deus. Ou seja, a igreja ela deve estar sempre disposta a se submeter à ação do Espírito Santo de Deus para que ela seja sempre reformada, transformada, para que esteja mais próxima em sua doutrina e prática das Sagradas Escrituras. Dessa maneira, irmãos, nós podemos dizer que nós somos reformados, não reformistas. Preste bem atenção, nós somos reformados. Quanta animação! Nós somos reformados e não reformistas. Não que aqui seja reformado e aqui é reformista, mas foi só para diferenciar. Reformistas, irmãos, são relativistas, pessoas que não acreditam que a verdade é uma só e não muda. Reformados não são assim. Nós acreditamos que a verdade é objetiva, não depende da opinião, mas depende de Deus, que é a própria verdade. Jesus disse que Ele é a verdade, Ele não muda, porque Ele é Deus, a verdade não muda. Mas nós somos reformados, nós reconhecemos a necessidade de nós mudarmos para nos adequarmos à verdade de Deus. E agora eu quero que você olhe para o texto do Salmo 85. Olhe para o texto do Salmo 85 e nós vamos lendo ele
à medida em que nós progredirmos. E, obviamente, vamos voltar a esse tema da Igreja Reformada, sempre em reforma. Não existe, irmãos, um consenso em relação à data em que esse salmo teria sido escrito. Não há um consenso sobre isso. Mas o mais provável é que o Salmo 85 tenha sido escrito depois do retorno do povo da Babilônia, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, deve estar aí no subtítulo do salmo na sua Bíblia. Os filhos de Coré eram levitas que assistiam no templo no serviço musical, eles eram músicos. E esse salmo, irmãos, ele possui uma divisão muito clara. Ele é um salmo tripartido, há uma divisão muito clara na estrutura do salmo, entre os versos de 1 a 3, os versos de 4 a 7 e os versículos de 8 a 13. Qual o tema do salmo? Esse salmo vai basicamente sintetizar a gratidão do salmista pelo que Deus fez no passado e o pedido para que ele faça essas coisas de novo. Os versos de 1 a 3 vão sintetizar a gratidão que o salmista tem pelo que Deus fez no passado. Olhe para o verso 1. O salmista começa dizendo: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Ele provavelmente está se referindo aqui à volta do povo do exílio babilônico. E ele trata isso como um favor de Deus. Ele diz que Deus restaurou a prosperidade de Jacó. Nos versos 2 a 3, o autor vai fazer o link dessa prosperidade que Deus deu à terra, ao povo de Israel, com o perdão dos pecados. Verso 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. A lei de Israel era muito clara quando dizia que quando o povo desobedecesse, eles iriam ser castigados por Deus, sendo mandados para o exílio. Assim, quando o povo foi para o exílio, eles sabiam que aquilo era castigo de Deus. E, por sua vez, quando eles voltaram do exílio, eles sabiam então que a ira de Deus já havia se cessado. E o perdão de Deus já estava sobre eles. Por isso que o autor diz que a iniquidade deles foi perdoada, os seus pecados foram encobertos, a indignação de Deus havia sido reprimida e Deus havia se desviado da sua ira. E ele louva a Deus por isso que aconteceu. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que a volta do povo de Israel do exílio foi um momento de grande avivamento para o povo de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras. No livro do Xará Esdras, capítulo 6. Versos 19 em diante. Abra aí em Esdras 6, de 19 em diante. É o momento em que Esdras ele registra a celebração da Páscoa, depois que o povo volta da terra da Babilônia. E ele diz o seguinte: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria e a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Quando o povo voltou da Babilônia, houve regozijo, o povo celebrou a Páscoa com alegria. Já não era aquele ritual com as mãos sujas de sangue, apenas exterior, que Isaías descreve na sua profecia. Ande um pouquinho na sua Bíblia aí, vá para o capítulo 10 agora, ainda de Esdras. Esdras capítulo 10, versos de 1 a 2. Esdras 10, de 1 a 2, diz o seguinte: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro.
Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Foi também um momento de contrição. Esdras registra aqui o fato de que o povo chorou em público, sem qualquer tipo de vergonha por isso. O povo chorou por causa do seu pecado. Houve contrição real e arrependimento real por causa do pecado. Agora abrem Neemias, capítulo 10, versos 28 e 29. Neemias 10, 28 e 29. Diz assim, Neemias 10, 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. A volta do povo da Babilônia foi um momento de renovação de votos. Eles renovaram os votos, eles choraram pelo pecado, fizeram um novo compromisso diante de Deus. Nós vamos andar segundo a lei de Deus, e eles celebraram tudo isso com a celebração da Páscoa, obedecendo à própria lei de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que a volta do povo da Babilônia foi um momento de reavivamento, e o salmista do Salmo 85, ele louva a Deus por isso, porque Deus havia restaurado a espiritualidade do povo. Irmãos, assim como o salmista olha para trás e lembra do que Deus fez quando trouxe o seu povo da Babilônia, assim também nós temos a alegria de olhar para 501 anos atrás e termos a alegria de vermos o que Deus fez também pelo seu povo, à época da Reforma Protestante. Assim como a volta do povo da Babilônia, a volta da igreja à Escritura com a Reforma Protestante foi um momento de avivamento para a igreja. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles não se insurgiram apenas contra as heresias da Igreja Católica, contra a incorreção doutrinária da Igreja de Roma, mas eles também se incomodavam com a falta de temor que os cristãos tinham na sua época. E aqui eu queria ler um relato do nosso material, inclusive, Reforma e Reformadores, no estudo número 5, eu acho, 6, intitulado A Plenitude dos Tempos, que é trazida para a questão da reforma, para mostrar como a reforma aconteceu no momento certo. O autor da lição, ele traz o exemplo aqui, uma história, para mim, simplesmente fantástica, de um homem chamado Frederico Nicômio. Que nome bonito. Frederico Nicômio. Esse rapaz era um jovem, depois ele se tornou amigo de Lutero. Mas a história diz que com 13 anos de idade, Frederico Nicômio procurou um homem chamado Johann Tetzel. Também outro nome bonito. Esse homem era um vendedor de indulgências e foi à cidade de Nicômio, Frederico, né? E aquele rapaz de 13 anos foi até Johann Tetzel para comprar ou para conseguir de alguma maneira o perdão dos seus pecados, porque ele queria ser salvo. E ele chega para Johann Tetzel e diz: eu quero uma indulgência, eu quero ser perdoado dos meus pecados. A resposta fria, gélida, de Tetzel é: custa tanto. Custa tanto. O menino responde: eu não tenho dinheiro. Mas meu filho, eu não posso, custa tanto o perdão dos seus pecados, a indulgência. Mas meu senhor, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho. E eles entram naquela discussão. Tetzel diz: olha, eu não posso lhe dar de graça, a igreja não permite. E o menino diz: mas eu não tenho dinheiro, eu vou para o inferno porque eu não tenho dinheiro. Tetzel chega a fazer uma proposta de dizer o seguinte: faz o seguinte, eu vou lhe dar um dinheiro e você me devolve para comprar a indulgência. Frederico Nicômio se recusa, diz: não pode ser desse jeito. O resultado, irmãos, é que aquele rapaz vai embora daquele encontro sem, entre aspas, o perdão dos seus pecados, porque ele não conseguiu pegar a indulgência. E no caminho de volta, ele descreve isso aqui, que é registrado por um historiador chamado D'Albinê, que escreveu sobre a Reforma Protestante.
Palavras de Frederico Nicômio. Sentia no meu interior o Consolador, quando ele voltava para casa, que me dizia que havia um Deus no céu que perdoava, sem dinheiro e sem preço, as almas arrependidas, só por amor do seu Filho Jesus. Quando me despedi daquela gente, falando de Tetzel e seus companheiros, o Espírito Santo tocou meu coração. Derramei lágrimas e entre suspiros fiz ao Senhor esta oração. Meu Deus, já que os homens me hão negado o perdão dos pecados porque me faltava dinheiro para pagá-lo, Tu, Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa as minhas culpas por pura graça. Não sei dizer o que experimentei. Senti a minha natureza mudada, convertida, transformada. Irmãos, a mensagem da salvação pela fé, somente pela graça, sem qualquer tipo de participação do homem, como a igreja de Roma pregava e prega, trouxe avivamento para a igreja de Deus. A partir do momento em que as pessoas entenderam que é pelos méritos de Cristo e não nossos méritos. Por isso, irmãos, nós podemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez, trazendo a sua igreja do erro, da idolatria, da ignorância, da superstição. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, tergiversar com essas coisas. Tergiversar com essas coisas, propondo uma falsa união que não existe. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele fez, levantando homens para traduzir as Escrituras. Estas sim, não o testemunho da igreja, mas as Escrituras, que podem tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras que, por sua pregação, trazem a fé que habilita o homem a estar na presença de Deus. Por isso, irmãos, nós somos gratos pela Reforma Protestante, mas o salmista era grato pela volta do povo do cativeiro, mas ele não estava satisfeito com isso. E aí, olha agora para os versos 4 em diante, do Salmo 85. Salmo 85, versos 4 em diante. Perceba que agora o salmista vai dizer algo que parece ser contraditório com o que ele vinha dizendo. Ele diz: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? É interessante, irmãos, porque no verso 3 ele diz que Deus havia reprimido a sua ira. Mas já nos versos 4 e 5 ele fala de Deus irado com o povo. Parece que ele enlouqueceu, parece que ele é esquizofrênico e não entendeu a realidade. Ao mesmo tempo em que ele agradece a Deus porque ele havia feito passar a sua ira, ele diz que Deus continuava irado com o povo. É interessante, irmãos, porque a palavra restabelece-nos, no verso 4, ela pode ser traduzida também como faze-nos voltar. Mas o povo já havia voltado da terra. Como é que o salmista pede, faze-nos voltar? Como é que primeiro ele diz que o Senhor reprimiu a sua ira, a sua indignação, e agora ele diz que ele pergunta a Deus se Deus vai ficar irado para sempre? Do que é que o salmista, irmãos, está falando? Ele admite, irmãos, o salmista, que apesar dos feitos de Deus no passado, ainda havia uma obra a ser feita no meio do povo. A obra agora não era mais exterior, mas uma obra interior, e é isso que nós vemos no verso 6 do Salmo. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo, para que em ti se regozije o teu povo. Irmãos, o salmista escreve numa época em que o povo já havia voltado do cativeiro, mas poucos anos depois de voltarem do cativeiro babilônico, o povo de Israel já havia começado a praticar os mesmos pecados. E pior do que isso, o povo havia entrado em uma letargia espiritual, que é registrada pelo profeta Ageu. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Eu vou dar uns 5 minutos para todo mundo achar Ageu. Mas abra lá em Ageu, capítulo 1. Fica antes de Zacarias, né? É o antepenúltimo livro. Ageu, capítulo 1, versos de 3 a 11. Ageu escreveu
depois que o povo voltou da Babilônia, no mesmo contexto do autor do Salmo 85. E ele diz o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela. Me agradarei e serei... E edificai a casa dela, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a terra seca, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O povo, irmãos, havia voltado do cativeiro, mas poucos anos depois eles já haviam se esquecido de Deus. Eles estavam construindo as suas próprias casas e cuidando das suas próprias vidas, segundo Ageu, correndo pelas suas próprias casas, enquanto a casa de Deus, que era o templo do Antigo Testamento, representava a própria presença de Deus, estava em ruínas. E por causa disso, Deus castigou o povo, fazendo vir a seca. E ele vai dizer, já no final do texto, que ele fez vir a seca sobre a terra, mas também sobre os homens. É por isso, irmãos, que no verso 6 do Salmo 85, o salmista pede que Deus vivificasse o povo, porque o povo estava vivendo como terra seca, terra sobre a qual se abateu a seca. Nós já estamos vivendo de novo um princípio de seca, já faz um bom tempo que não chove, o calor está muito grande. E como a terra seca, que nós já começamos a perceber por aí, assim era a vida espiritual do povo. Por quê? Porque eles já haviam se esquecido do que Deus havia feito e estavam muito mais preocupados com a sua própria vida do que com exercitar a sua espiritualidade. O salmista, então, irmãos, ele reconhece a necessidade de que o povo passasse por um novo avivamento, como aquele pelo qual eles passaram quando voltaram da Babilônia. Em outras palavras, irmãos, o salmista, ele acredita em ecclesia reformata et semper reformanda est. Ele acredita, irmãos, que nós não podemos viver daquilo que Deus fez no passado. Nós não podemos viver dos avivamentos que Deus fez há 50, há 100, há 200, há 501 anos. Mas nós temos que clamar para que Deus vivifique a sua igreja nos dias de hoje, no dia de agora. Ele clama pela misericórdia do Senhor no verso 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. É impressionante, irmãos, como a nossa situação espiritual não é muito diferente da que Ageu diagnosticou. Nós vivemos mais ou menos assim. Nós estamos, a começar em mim, correndo pela nossa vida desenfreadamente, mas em contrapartida, a nossa vida espiritual é tão pouco alimentada. O resultado disso, a nível individual, é a sequidão do nosso coração, a nossa falta de ânimo, a falta de vida que nós vemos na nossa vivência. E a nível coletivo, é a esterilidade da igreja, Nossos trabalhos são tão pouco frequentados. Nós temos tão pouco prazer em orar em comunidade. Nosso evangelismo é tão débil. Nós comemoramos quando em um ano nós batizamos 10 pessoas. Em Atos, você pregava uma vez, 3.000 se convertiam. Agora você prega 3.000 para um se converter. Né? A esterilidade da igreja. Porque nós precisamos, irmãos, de um novo avivamento. Ontem eu fui na casa do diácono André, pegar uns áudios, resolver umas coisas e pegar uns áudios bem antigos aqui da igreja. Inclusive o pastor Lutero pregando, e antes de dormir eu fui ouvir um sermão. E, curiosamente, eu ouvi um sermão em que ele prega nesse texto. Eu tentava identificar a data em que ele teria pregado aquele sermão e eu acredito que foi
durante o ministério do reverendo Adiel nessa igreja. Ou seja, algo que faz já uns 20 anos. E o tema era o mesmo. A necessidade que a igreja tem, não a nossa igreja especificamente, mas a igreja no Brasil, de avivamento. A necessidade que nós temos de passarmos por uma nova reforma, uma reforma dentro do nosso coração. A necessidade que nós temos, irmãos, de, a semelhança dos reformadores, a semelhança daqueles que viveram antes de nós, passarmos por experiências que podem até, irmãos, nos chocar até, que podem até nos confrontar com a pequenez da nossa fé, mas que Deus quer para nós, para que nós aumentemos a nossa fé e para que nós vivamos um cristianismo que não seja meramente nominal. Nós precisamos, irmãos, de uma nova reforma. Talvez nem tanto doutrinária. A nossa igreja presbiteriana é uma igreja doutrinariamente muito boa. Mas nós, sem dúvida alguma, precisamos ser reformados em nossos corações. Precisamos ter o nosso ânimo renovado. A semelhança, irmãos, do vale de ossos secos, nós precisamos desesperadamente que Deus envie a sua palavra a nós e nos faça reviver. E coloque nos ossos velhos a carne e nervos e pele para que nós vivamos e para que nós exalemos o bom perfume de Cristo. A maior necessidade da igreja não é nem tanto doutrinária. Nós vivemos uma época de crescimento da fé reformada no Brasil. Mas a maior necessidade da igreja é que nós sejamos vivificados pelo nosso Deus para o servir. Por fim, irmãos, nos versos 8 em diante, e eu não vou demorar tanto, porque não é uma parte tão simples do texto, o autor ele vai nos apresentar a realidade de que Deus tem um bom propósito para a sua igreja, para o seu povo. No verso 8 ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Essa não é uma parte fácil do Salmo de se interpretar, mas ao que parece o salmista vai ensinar que Deus tem propósitos benéficos. Essa palavra que é traduzida como falar, aí no verso 8, ela pode ser traduzida também como ordenar ou designar. E a partícula e, falará de paz ao seu povo e aos seus santos, pode ser traduzida também como para. É como se o salmista estivesse dizendo: eu vou ouvir o que Deus, ou vou esperar o que Deus tem para fazer, porque Ele vai fazer alguma coisa para o bem do seu povo, para que o povo não caia de novo em insensatez. Aqui, irmãos, nós somos apresentados a verdade de que Deus está sempre reformando a sua igreja. De tempos em tempos, Ele está reformando a sua igreja. Para quê? Para que nós não caiamos mais em insensatez. Qual o resultado disso? O resultado disso está nos versos 9 a 13, que são particularmente difíceis. Mas eles parecem ensinar, irmãos, eles parecem ter em mente uma realidade escatológica, algo futuro, uma realidade messiânica, na qual um dia o povo de Deus estaria envolto em um contexto de piedade. Ele fala aí que a salvação está próxima dos que o temem, dos que temem a Deus, para que a glória assista em nossa terra. Ele fala que a graça e a verdade se encontraram, que a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Veja que quadro interessante que o salmista pinta. É como se na terra chovesse justiça e por causa dessa chuva brota a verdade. O Senhor dará o que é bom, verso 12. A nossa terra produzirá o seu fruto. Ele fala aqui, irmãos, de uma realidade de que um dia o povo de Deus iria frutificar. E, irmãos, nós sabemos que o salmista está falando da nova aliança em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Eu já estou caminhando para o final, para alívio geral. Jeremias 31, 31 a 34. Jeremias 31, 31 a 34 diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Terão também no coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias fala, irmãos, de uma época em que o povo de Deus não precisaria mais um dizer para o outro, olha, conhece a Deus, porque todos iriam conhecer a Deus. E nós sabemos, irmãos, que esse texto fala sobre a nova aliança em Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que o Senhor Jesus Cristo conquistou um povo zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. Mas, irmãos, apesar disso, nós sabemos que essa realidade, ela ainda não é perfeita. Existe uma realidade escatológica aqui. Apesar de sermos um povo comprado por Jesus Cristo, ainda há necessidade de constantemente nos reformarmos. Mas, irmãos, haverá um dia, quando Cristo retornar, quando Cristo vier dos céus, um dia em que nós não mais precisaremos de reformas. Haverá um dia, irmãos, em que não será mais necessária reforma protestante. Porque quando Cristo voltar, nós seremos transformados, reformados, de acordo com a sua imagem. E como Ele é, nós seremos. Perfeitos como Ele é, nós seremos. Sem a necessidade de qualquer tipo de reforma. Mas até lá, irmãos, nós precisamos clamar a Deus que nos reforme, que nos renove, que nos reavive. O último versículo do Salmo 85 diz: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. A ideia é que Deus está caminhando e traçando um caminho para a sua igreja, para o seu povo, e a sua igreja vai trilhando esse caminho, na qual ela vai se reformando, se reavivando, até chegar aquele último dia em que nós seremos transformados pelo poder de Jesus Cristo. Precisamos de uma nova reforma, irmãos. A começar na minha vida, mas eu tenho certeza que também na sua vida. Reforma não é algo para nós ficarmos simplesmente aquecendo as nossas mentes e discutindo infra e supralapsarianismo. Mas reforma é um momento para nós pensarmos na nossa vida e pedirmos a Deus, com coragem, que Ele renove aquilo que deve ser renovado em nós. Que Ele nos restaure, que Ele nos reforme, que Ele nos refaça a cada dia. Como diz o hino bem antigo, que Ele nos quebre e faça de novo. Não é fácil. Não é fácil. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, ó Pai, tantos anos atrás. Reconhecemos que, quiçá, milhões de almas foram salvas pelo avivamento que o Senhor trouxe para a Tua igreja. Mas nós reconhecemos a necessidade, Senhor, de retornarmos ao primeiro amor. Ó Deus, nós olhamos para o exemplo de tantos crentes que vieram antes de nós e somos, ó Deus, impactados, desafiados, confrontados, ó Deus, com aquilo que o Senhor pode fazer tendo nas mãos um coração contrito. Te pedimos, ó Pai, torna o nosso coração terra fértil para a Tua palavra e produz em nós, ó Deus, aquilo que Tu tens ordenado. Por favor, Senhor, nós nos desabilitamos de qualquer tipo de pretensão, de reservas em relação à Tua ação, mas nós desejamos que sejamos, ó Pai, transformados dia após dia, de glória em glória, como a Tua própria palavra diz, para nos parecermos mais e mais com Jesus Cristo. Meu Deus, que essa igreja, a primeira igreja, seja uma igreja reformada realmente. Uma igreja, ó Deus, que tenha autocrítica, que todos os dias, ó Deus, olhe para o seu próprio interior e perceba, ó Deus, aquilo que precisa ser reformado, aquilo que precisa ser corrigido. Por favor, Senhor, dá-nos esse dom. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho, pela vereda eterna. Em nome de Jesus.